Graças e paz, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, vamos dar sequência ao nosso estudo, à nossa reflexão da relação que existe entre as enfermidades, o pecado, a confissão de pecados e a cura. Se você não ouviu ainda a primeira parte desse estudo, por favor, assista primeiramente essa primeira parte, para que depois você possa acompanhar essa segunda parte e assim caminharmos para a conclusão. Embora esse assunto seja tão profundo e extenso, estamos tentando resumir e conduzir os irmãos a um entendimento espiritual de como nós devemos lidar com as consequências do pecado necessariamente ou precisamente falando, em relação às doenças. Que dentro daquilo que envolve as aflições, dentro daquilo que envolve provações, com certeza as doenças para o cristão é um tempo, né, de aflição e provação do qual ele tem que saber lidar bem, confessar a fé e se atentar àquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Então vamos dar sequência àquilo que já falamos, claro, tendo como base a intenção do Senhor em nos curar, como a gente leu no vídeo passado, no áudio passado. O Senhor é aquele que nos cura, é aquele que nos sara, né? Êxodo 15, 26, em Isaías 61, o Senhor Jesus, o Messias, é aquele que vem para pregar as boas novas aos quebrantados e também vem para nos curar os quebrantados de coração. Nós falamos bastante sobre isso, de maneira introdutória, que nós podemos louvar e adorar ao Senhor, porque Ele é quem perdoa as nossas iniquidades, é quem sara todas as nossas enfermidades, e pela fé nós podemos celebrar isso, celebrar que nós somos libertos do pecado e das consequências do pecado, e essas coisas não afetam mais a nossa vida, a nossa fidelidade a Deus. Pela fé, nós temos que enfrentá-las. Nós lidamos com o pecado todos os dias, sim. Essas coisas não saíram do nosso contexto passageiro da qual nós vivemos nessa era. Devemos lidar com o pecado, com as doenças, inclusive com a morte. Mas viver pela fé é não se submeter ao pecado e às consequências do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós podemos, já pela fé, celebrar a libertação, embora nós ainda aguardamos a ressurreição do corpo. E mesmo estando no corpo fraco, podemos experimentar a cura espiritual. À medida que o nosso corpo exterior vai se corrompendo, a nossa vida espiritual, vida em Cristo, que recebemos pela fé, vai sendo renovada a cada dia. E, tendo essa certeza, nós avançamos. Falamos sobre o pecado e as doenças, a relação que existe nas Escrituras, um pouco sobre isso. Falamos sobre a relação da disciplina do Senhor em relação ao pecado, a permissão de certas crises que vivemos, aflições que vivemos por conta de algumas doenças. E muitas dessas servem como disciplina do Senhor. E quando nós percebemos isso, confessamos e abandonamos, Deus nos cura, retira de nós essa disciplina, porque essa cumpriu o propósito. E falamos também sobre a soberba e a doença, a relação que existe em Deus, muitas vezes, por meio da doença, nos libertar da soberba. E a gente pode começar lendo esse texto que serviu de base para a nossa reflexão
sobre esse ponto do estudo, onde Paulo diz em 2 Coríntios 12, verso 7: E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele se desviasse de mim. E o Senhor disse: Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é o que sou forte. Paulo entendeu aqui a doença, o espinho na carne da qual ele estava enfrentando, da qual comentamos já, era para que ele não se ensoberbecesse. Inclusive, o próprio Satanás tinha participação nisso. O mensageiro de Satanás o atormentava, esbofeteava. E ele, atento a essa fraqueza, não se rendeu às tentações malignas que muitas vezes nos atacam de maneira muito feroz em nossa fraqueza, para que a gente murmure, para que a gente se perverta em nosso espírito e se volte aos desejos da carne. Nesse sentido, Paulo aprendeu a ser mais humilde, a se humilhar na presença do Senhor, e experimentou que a graça é suficiente. Experimentou de tal maneira que ele pôde se gloriar e se alegrar ao passar por tudo isso. Essa é a contemplação, essa é o propósito da vida espiritual. É a nós, pela graça de Deus, experimentar aquilo que Paulo experimentou. Deus quer nos conduzir para essa experiência. E muitas vezes Ele tem que nos conduzir a profundas aflições para que a gente possa, assim como Paulo, experimentar isso, que a graça do Senhor basta, né? Portanto, nós falamos sobre isso, a relação que existe da soberba à doença, que nós precisamos muitas vezes ser sensíveis. E, relacionado à soberba e à doença, onde Deus muitas vezes nos humilha para que a gente de fato busque Ele com fervor, valorize as pessoas e se volte, se arrepende de maneira verdadeira a Ele, nós vamos continuar. Por isso que eu li esse texto de Paulo novamente. Nós vamos falar um pouco sobre o desejo de Deus de remover de nós o amor próprio. Paulo fala a Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, que os últimos dias seriam terríveis, tenebrosos os nossos dias, porque os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E é o que nós vivemos, essa crise espiritual do egoísmo, do amor próprio. E se Deus não remover o nosso amor próprio, não teremos nenhuma condição de avançar na vida espiritual, não teremos nenhuma condição de experimentar a cura espiritual. E muitos, quando ficam doentes, maior é revelado o amor próprio. Como eu disse na outra reflexão, que a doença, a fraqueza, revela o nosso estado. E muitos revelam a ansiedade, a inquietação, a soberba. A ansiedade de obter a cura. A pessoa ela vive em função da sua doença. Todos os pensamentos giram em torno dela mesma e da doença. Ela só fala sobre isso. Ela é identificada na sua doença. A pessoa olha para ela e diz a respeito daquela doença, da qual ela tem nela mesma, porque ela é sujeita à doença.
E eu digo aqui também as doenças espirituais, das quais nós meditamos já ano passado, que são os pecados capitais. Isso envolve a soberba, a avareza, a ira, a preguiça. Isso envolve a luxúria, né? A impureza sexual, a cobiça, a inveja. Muitos, quando ficam doentes, ou estão doentes espirituais, tudo da sua vida, seu pensamento, suas ações, daquilo que fala, gira em torno da doença. Gira em torno da doença. Então ela logo vai, se ela tem a doença espiritual da ira, ela vai buscar uma indignação. Ela vai falar com as pessoas de maneira irada, irritada, não simplesmente contra aqueles que ela se ira, mas ela vai trazer o assunto da sua ira. Ela se ira com a política e às vezes na igreja ela está falando da ira que ela tem com tal político. Ela se ira com o seu vizinho, ela vai falar com tal pessoa, uma pessoa qualquer, dessa ira que ela tem. Porque quando o coração está ferido, a ferida chama a nossa atenção o tempo todo para a gente reclamar a ferida. Clamar a ferida, reclamar a ferida. E é assim também as pessoas que estão doentes no corpo, ou as pessoas que estão doentes na alma. Ela sempre fala, pensa sobre ela mesma, sobre a ferida. E isso revela o seu amor próprio. Deus quer que os seus, quando doentes, esqueçam-se da doença. Sim, a gente tem que se esquecer, assim como Paulo, da enfermidade e buscar com mais intensidade o Senhor. Nós nem sabemos qual era a doença de Paulo. Alguns sugerem que era por causa de visão, outros sugerem outra coisa. O fato é que se fosse importante, e se isso fosse algo que dominava a vida de Paulo, ele iria reclamar, falar, revelar para nós, dar detalhes, o quanto estou sofrendo, o quanto está sendo difícil isso, o quanto é difícil passar por isso que eu estou passando. Não. Paulo se esquece da sua enfermidade para buscar com mais intensidade ao Senhor, e ele entende que a sua enfermidade é para isso. É para que ele se una às enfermidades outras, não enfermidades, melhor dizendo. Retiro o que eu disse. Não para que ele busque as enfermidades, mas melhor, essa fraqueza, essa angústia da enfermidade física, é para que ele busque se unir mais às feridas de Cristo. Pelas feridas de Cristo, nós somos sarados e curados. Paulo está totalmente intenso nas feridas de Cristo, que são feridas de amor, de graça, de perdão, de quem se entrega, de quem oferece outra face, de quem mesmo na noite que foi traído compartilha a graça, compartilha o pão. Então toda a vida de Paulo é um testemunho de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, da qual ele diz em várias cartas que ele é participante. E Deus deu a ele essa graça, ele fala em Filipenses, não apenas a graça de crer em Cristo, mas sofrer em Cristo e por Cristo. Na enfermidade a gente tem que se esquecer dela e buscar com mais intensidade ao Senhor. Você, cristão, se consagre ao Senhor deste modo. O Senhor quer que da hora da enfermidade, para o nosso bem, toda a nossa atenção esteja nele e na sua graça, e não nos sintomas das nossas doenças passageiras, porque aquilo que o nosso corpo sofre é tão passageiro, esse vaso de barro, e sofre por consequência do pecado, não simplesmente um pecado que nós cometemos, mas da queda. Mas essas coisas não mais nos dominam, não dominam o nosso pensamento, as nossas emoções e a nossa vontade. O que nos domina são as dores de Cristo, as feridas de Cristo, as feridas de quem ama, as feridas de quem se entrega, se oferta, de quem se esquece em favor do outro. Portanto, a doença serve muitas vezes para esmagar o ego, a soberba. Esse nosso eu tão autossuficiente, orgulhoso,
tão resistente à dependência de Deus, ele é silenciado na cama da enfermidade, muitas vezes pela doença. Quando nós aproveitamos essa doença para se aprofundar na graça de Deus. O salmista, no Salmo 119, 71, ele diz: foi-me bom ter sido afligido ou adoecido para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom isso. Para que eu aprendesse algo de relevância espiritual, algo que permanece. Paulo pediu para ser curado do espinho da carne, mas Deus disse a ele, no verso 9 do capítulo 12 de 2 aos Coríntios: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é a cura para você. A cura é o próprio Cristo. É se unir a Cristo, às suas feridas. O espírito de cura é o espírito de santidade, de purificação, santificação. É isso que nós carecemos sempre, é de santidade. Precisamos sempre, primeiramente, ser libertos do ego e não da doença. E quando ficamos afligidos por alguma doença, devemos pensar nisso. E depois, sim, com certeza, buscarmos outras coisas, outros meios de cura, da qual entendemos que é a provisão do Senhor, bênção dele. Mas primeiramente precisamos ser libertos do ego. Precisamos ser dependentes de Deus. Agir como quem depende. Não agir como quem reage à ansiedade, mas como quem descansa na ação do Espírito. Então devemos avaliar sempre a nossa atitude com relação às doenças. Como nós temos que reagido. Isso envolve qualquer aflição, claro. Mas aqui o nosso foco está sendo a doença. É fundamental procurar descobrir a causa da enfermidade, como falamos no estudo passado. Por que estou passando por isso? Isso é fruto do quê? Eu fui desleixado em relação a cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso é fruto de ansiedade, de inquietação, de ira, de raiva. Eu guardei muita raiva e por isso estou passando por isso. O que é? Considerar. É o que Paulo fala aos Coríntios 11. Julgar a nós mesmos. Considerar. Discernir. Sem pressa. Primeiro, nos colocar diante de Deus. Para que a gente não murmure e não caia na ansiedade. Um pecado tão grave que impediu a primeira geração do deserto a entrar no descanso do Senhor. E isso gerou tanta contenda no povo. Isso é uma perversão da fé. Quando na provação a gente murmura, reclama. Quando a gente se entrega ao desespero. Não devemos nos entregar ao desespero, mas buscar a Deus com fé, com submissão. Tiago, lá no capítulo 5, ele fala para nós, no verso 14, que aos doentes, antes eu vou ler o verso 13, Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore, ou seja, busque o Senhor. Está alguém contente? Cante louvores, louve ao Senhor. Está alguém entre vós doente? O que fazer? Nós temos pouquíssimas, quase nenhuma, apenas essa, orientação prática do que nós devemos fazer ao estarmos ou ao ficarmos acometidos de alguma doença. Tiago diz no verso 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver, olha ele associando o pecado e a doença, e se houver cometido pecado, se-lhe-ão
perdoados. A oração da fé. Procure os presbíteros da igreja. Procure uma vida de consagração. Primeira coisa, essa é a primeira atitude, irmãos. Buscar a Deus. Para que você agora entre numa batalha diante da sua fraqueza, firme na fé. Porque saiba que Satanás, o mensageiro de Satanás, vai te atormentar na sua aflição. Para que você murmure. E ele espera a sua fraqueza para querer destruir a sua alma. E Deus, na aprovação, quer saber o que você tem como um bom professor, o que você tem dentro de você, para sustentar você nesse momento, onde o exterior está bem complicado. Busque a Deus. Não murmure, não se entregue ao desespero, busque a Deus com fé e submissão. Submissão é submeter à vontade dele. Primeiro ato, busque os presbíteros, os pastores, pessoas espirituais. Isso não é sobre eles, mas é sobre a sua atitude de fé, de como você confia em Deus, em Cristo e no meio que Ele deu à igreja para a conduzir à santidade. Então sim, busque outras coisas, outros meios, mas seguindo a orientação de Deus. E busque discernimento. Estou sendo disciplinado, provado, atacado. Busque isso. E a atitude deve ser como a de Jó. Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele, somente nele esperarei. Portanto, devemos recorrer a isso. Orar, comunhão com Deus. Essa é a única ordem na Bíblia a respeito da doença. Retorna a reflexão de Tiago 5:14-15. Está entre vós doente. Chame os presbíteros, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará se houver cometido pecado, seriam perdoados. Nessa enfermidade, irmãos, a gente necessita de unção. A gente necessita ser cheio do Espírito Santo. E nada como a oração, em comunidade, em comunhão com os presbíteros. Isso já nos libertará de uma série de doenças espirituais. E se nós formos curados da ansiedade, da inquietação, da murmuração, com certeza seremos libertos de muitos outros males que podem vir. Muitos hoje têm morrido, não apenas ficado doente, por causa de crise de ansiedade, de inquietação, de falta de fé, falta de quebrantamento, submissão a Deus. O Senhor tem prazer em nos curar, Ele quer nos curar. Ele é o Deus que nos cura, mas Ele nos chama a Ele. É o que Oséias vai dizer no capítulo 6, verso 1. Vinde, louvemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará, e nos perdoará e viveremos diante dele. Ele é o Deus que fere e que cura. Como um bom médico, muitas vezes ele tem que ferir a nossa carne, nos abrir, para que ele possa tirar lá do nosso interior um tumor, algo muito mais grave do que uma ferida no exterior. Então ele fere para nos curar, como um bom médico. E o grande propósito dele é esse: nos curar primeiramente espiritualmente. Se houver cometido pecado, serão perdoados. A oração da fé salvará o doente. Louvado seja Deus. Aproveitemos esse momento, tempos de fraqueza, de aflição para isso, para nos achegar ao Senhor e tomemos a atitude que Ele espera de nós. O texto é claro. O texto é claro, irmãos. E quando a gente toma outra atitude, a nossa soberba é flagrada, vista, exposta. E sabe o que a gente tem que fazer? Confessar.
Confessar diante de Deus, confessar diante dos irmãos, dos presbíteros, da igreja. Confessar nossa arrogância, nossa prepotência, nossa falta de dependência de Deus. Como ele mesmo na sequência do texto diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. E muitas vezes a gente recebe a confissão de alguém e ele diz, orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Vocês como comunidade, que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem junto. E Deus quer cura para a comunidade, para a igreja, para a família da fé. Para que todos experimentemos juntos o poder da graça, que cura, que liberta, que restaura. E a gente não julga. A gente ora em favor, como Jesus, em favor daqueles que estão doentes, daqueles que estão em pecados, a fim de que possamos juntos sermos, pelo Senhor, sermos restaurados. Eu quero continuar a reflexão citando um texto de João capítulo 5, verso 1 a 9. João capítulo 5, aqui é a passagem daquele homem paralítico que estava ali no tanque de Betesda, esperando há muito tempo por cura, até que ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro foi muito interessante. Vamos ao texto. João, capítulo 5, diz assim que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cego, manco, pessoas ressecadas, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bom, aqui, perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, havia um tanque, né, que tinha como nome Betesda, que significa Casa de Misericórdia. E ali havia muitos doentes, de todo tipo, como diz o texto. E havia uma crença popular muito forte, do verso 4, que diz que as pessoas, ao ver o movimento das águas, elas acreditavam que era um anjo que estava aparecendo ali. E elas esperavam esse movimento das águas para pular no tanque a fim de experimentar alguma cura. E muitas pessoas eram curadas pela força ali da fé, do pensamento que elas tinham, né? A gente não tem noção a força que a mente do ser humano tem. E elas acreditavam nisso. E isso era uma crença popular. Foi descoberto aí recentemente, na arqueologia, que haviam, né, 2 tanques desse tanque de Betesda, e havia uma tubulação lá embaixo, aonde ela servia para equilibrar o nível dos 2 tanques, para que eles mantivessem o mesmo nível de água. E quando uma água estava em desvio, havia aquele equilíbrio, aquele movimento lá no interior, da qual os romanos, ao construírem isso, fizeram, né? Só que isso era algo que as pessoas não viam. E quando acontecia esse movimento de equilibrar o nível da água no interior desse tanque, havia um movimento nas águas, um borbulhinho. E, inclusive, nessa tubulação, né, havia um pouquinho de terra vermelha. E às vezes subia nesse movimento um pouquinho de vermelhidão. Por causa da terra, a água ficava um pouquinho avermelhada. Aí as pessoas começaram a desenvolver uma certa crença de que, quando isso acontecia, era o momento que um anjo passava ali naquelas águas, e quem aproveitasse para mergulhar enquanto as águas estavam sendo agitadas, a pessoa era curada. É isso que diz o texto, né?
Então, era um lugar, irmãos, tipo a casa de misericórdia, né? Era como se fosse um pronto-socorro, uma barra UTI de pessoas com diversas enfermidades. Fazia aquele movimento, aquele encontro. Imagina o cheiro daquele lugar, né? O desespero das pessoas, a ansiedade, a inquietação daquelas pessoas. Ficavam ali esperando a movimentação das águas. E aí, olha o que continua a história, como continua a história, no capítulo 5 de João ainda, verso 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse homem deitado, e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Ou queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, curado, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. A minha ênfase aqui nessa reflexão é sobre essa pergunta de Jesus. Jesus pergunta: você quer ser curado? Parece uma pergunta óbvia, né? Porque o homem está ali, na casa da misericórdia, no pronto-socorro da época, onde havia muitos enfermos, todos na expectativa de ser curado. E Jesus pergunta, uma pergunta que parece óbvia, mas não é. Você quer ser curado? O que você quer? E nós devemos nos perguntar. Nós como igreja, queremos ser curados? Do que nós queremos ser curados? E eu aqui não estou falando apenas agora, meus queridos, sobre as doenças do corpo, mas principalmente doenças espirituais, que podem acarretar doenças emocionais e doenças do corpo. Você quer ser curado? É o que Jesus pergunta. O que você quer? Porque muitas pessoas falam: eu quero ser curado. Talvez você já deva ter respondido, feito um positivo com a cabeça: sim, eu quero ser curado. Mas na verdade muitos não querem. Porque muitas pessoas estão viciadas na doença e se associam à doença de tal forma que aquela doença se torna a própria identificação da pessoa. Como eu acabei de dizer, a pessoa só fala da doença, ela é identificada na doença dela. E no fundo ela não percebe que ela ama aquele estado doentio, por mais que isso pareça algo absurdo, mas é o que acontece. Muitos gostam, seja de maneira consciente ou inconsciente, de serem vistas assim, como pessoas necessitadas, frágeis, e acabam vendo isso como vantagem, isso de maneira inconsciente. Uma vantagem, uma oportunidade de estar no centro das atenções, de ter as pessoas sempre em volta, de ter sempre ali um carinho, uma atenção. E tem pessoas que a pior coisa que aconteceria com ela seria uma intervenção de Deus, livrando essa pessoa do mal que ela vive. Com isso, não estou querendo dizer que nós devemos ser insensíveis às dificuldades que as pessoas passam. Pelo contrário, devemos ser sensíveis à necessidade do outro. Nós, como igreja, somos uma comunidade, né? Uma comunidade de misericórdia. O nosso dever é cuidar uns dos outros, mutuamente, ser instrumento de cura na vida do outro. Mas o problema é quando começamos a fazer da nossa dificuldade, da nossa aflição, o nosso vício, a nossa identidade. Aí a gente traz isso para a oração, para a igreja. Aí fica um querendo contar um caso pior do que o outro, né? Eu tô orando há 30 anos
por causa dessa enfermidade ou por causa dessa aflição. E a pessoa ela só fala sobre isso. Ela não se concentra nas dores de Cristo, ela só fala de suas dores. Porque as dores de Cristo, que por meio da fé a gente se une, não é aquilo que está latente em sua própria vida. Portanto, ela reclama. As dores que vêm do corpo e da carne. E às vezes Deus atende essa pessoa. E se Deus atende essa pessoa que está viciada em si mesma, ela já não tem mais o que pedir. Ela não tem assunto. Às vezes ela nem vai mais no culto de oração. Ela não tem mais pedido de oração. Existe um filme interessante, A Vida de Brian, antigo. Não sei se você já viu. E isso revela a sua idade, se você viu. Mas é uma paródia com alguns filmes bíblicos. E há uma cena que o camarada está ali na porta de Jerusalém com um pote e uma moeda. E ele fala: uma esmola para um ex-leproso, uma esmola para um ex-leproso. E passando por ele ali, o Brian, que é o personagem principal do filme, ele pergunta assim, sem entender: como assim? Um ex-leproso? Uma esmola para um ex-leproso? O que significa isso? O que aconteceu com você? Aí ele vai responder: eu estava aqui, ganhando meu pão, dia a dia, ganhando meu dinheirinho, como um leproso, de carteirinha, e daí Jesus passou. E o que aconteceu? Jesus passou e me curou. Jesus meio que acabou com o meu negócio. E agora eu sou assim. Eu não sei mais o que eu faço. Eu sou um ex-leproso. Então eu peço, uma esmola para um ex-leproso. Isso, claro, é uma paródia, uma comédia. Mas na vida isso acontece o tempo inteiro. E a gente precisa se atentar a isso. Porque isso acontece. Acontece na igreja, na casa da misericórdia. A pior coisa para muitas pessoas é serem curadas. É elas, de fato, viverem uma vida diferente. Elas mudarem. Tem gente que é resistente à mudança. Porque se apegou a um estado mental, emocional doentio. Por isso muitos dizem: eu quero mudar, eu quero ser curado. Mas no fundo só Deus sabe se essa pessoa deseja realmente ser transformada. Porque a transformação da sua realidade vai exigir de você uma transformação total de pensamento, de vida, de hábitos. Vai exigir de você. Aí Jesus pergunta para esse homem, pergunta para nós: você quer ser curado, restaurado? Você sabe quais são as implicações da cura em sua vida? Você sabe como que vai ser agora quando você passar a andar? Você sabe disso? Você que antes andava na mentira, vai ter que andar agora na verdade. Você que andava, e eu estou falando aqui de cura espiritual, irmãos. Você que andava no egoísmo, na soberba, entregue aos prazeres, na sua rotina, tudo gira em torno disso. Agora, você tem que andar em humildade, buscando servir como prioridade às pessoas. Não buscar o seu próprio interesse, mas sim o que é do outro. Considerar o outro superior a si mesmo. Você quer ser curado de fato do egoísmo, da soberba? Você sabe o que isso significa? Quais são as implicações disso? Você quer ser curado da avareza? Você sabe o que isso significa? Que você vai ter que ser generoso
compartilhar com o que você tem, com desapego. Você sabe o que implica isso? Deus te curar da avareza, desse grande pecado capital, assim como da soberba. Você quer ser curado da cobiça, da inveja? Sabe que você tem que viver agora como uma pessoa cheio de testemunho, de ação de graça? Sabe que você tem que viver a verdade, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Sabe que a sua identidade tem que ser essa agora? Você quer de fato ser curado? Você quer ser curado da ira? Você tem orgulho de se identificar como uma pessoa irada, irritada, a fim de você ter domínio sobre as pessoas? Você sabe que você vai ter que ser curado disso? Se você quiser seguir a Jesus? E as implicações é que você vai ter que viver de maneira mansa, leve. E ao invés de você ferir as pessoas agora com a sua ira, você vai ter que ser cura na vida delas através da mansidão. Você quer ser curado da preguiça? Você quer ser curado? Quer agora ser uma pessoa mais diligente, que administra melhor o tempo, remir o tempo porque os dias são maus? Você quer ser curado? E o homem da palavra, da passagem aqui, já vem com aquela resposta típica de quem é doente, de quem vive a maior parte do tempo com aquele sentimento de justificativa, de automiséria, piedade de si mesmo e que responsabiliza tudo e todos. Ele diz no verso 7, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, mas ninguém me leva até o tanque, ninguém me desce até lá, sempre vem alguém antes de mim e passa na minha frente. Oh, tadinho de mim. Eu não sou curado por causa disso. Eu não sou curado da ira, é porque o outro me irrita. Lembra do Chaves, né? Falando pro Kiko. Por favor, mas não se irrite. É o que Chaves fala quando o Kiko tá irritado, né? Aí o Kiko culpa o Chaves. Então não me deixe irritado, né? Os responsáveis são sempre os outros. Sempre os outros. Isso é fruto da soberba. E muitos pensam que a vida seria melhor se o outro fosse melhor, se a igreja fosse melhor, se o trabalho fosse melhor, se o Brasil fosse melhor. Enfim, todos vão sendo responsabilizados por tudo, menos nós mesmos. E a Bíblia diz que a gente tem que julgar a nós mesmos. E isso é fruto da queda, de que a soberba ainda nos domina. Desde Adão e Eva, após queda, um está culpando o outro. E quando a gente murmura contra o outro, a gente murmura contra Deus. Adão questiona, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva diz, não, foi a serpente, enfim. Mas a culpa às vezes acaba sendo de Deus, e isso é uma grande blasfêmia. Esse é o problema quando nós vamos projetando a responsabilidade sobre os outros. É isso que nós vemos aqui nessa história. Jesus pergunta, você quer ser curado? Jesus pergunta para a nossa comunidade de fé, Igreja Batista Central, quer ser curada, quer ser restaurada? Ser curado vai tirar de você muitas das suas desculpas, muito do seu vitimismo, vai tirar de você muito do seu egoísmo, vai te levar à humildade, a se ver como alguém responsável por tudo que estamos passando. Ser curado vai fazer agora com que você se levante de maneira como Cristo, responsável para encarar a vida de outra forma. Por isso a resposta a essa pergunta não é óbvia. Parece uma coisa simples, mas não é. Quer ser curado? Aí ele responde, ninguém me leva.
Aí ninguém me ajuda. Aí Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não encosta nele. Jesus não faz nada para poder facilitar. Jesus apenas diz. E sim, a palavra de Jesus é poderosa para levantar-nos do nosso leito de pecado e enfermidade espiritual. Ele apenas diz: levanta, toma o teu leito e anda. E diz o texto que imediatamente o homem foi curado. Em outras versões diz que ele se viu curado por ouvir a palavra de Jesus. E quando a palavra de Jesus vem para ele, de fato, de maneira poderosa, ele se vê transformado à luz da palavra que ele recebeu. Ele recebe um ânimo que ele não tem, uma coragem que ele não tem, uma força que ele não tem, pela palavra de Jesus, que de fato nos cura, nos restaura, nos reanima. E é o que nós mais carecemos, é da palavra do Senhor Jesus. A cura é quando a sua graça, que é viva, ela entra na nossa vida e ela restabelece o nosso ânimo. É o que meditamos no ano passado, sobre cura interior. É quando a graça de Deus vem e nos traz o alívio, nos traz a cura. É o que Paulo experimentou. É a palavra do Senhor que cura. Mas não como objeto de nossa religião, mas como nossa vida. É a palavra do Espírito, ela é viva. Ela de fato transforma. Ela é viva e eficaz, porque ela penetra como uma espada, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra. Ela restaura a alma. Jesus mesmo disse em João 6 que a palavra dele, as palavras que ele tem ensinado, são espírito e vida. Paulo fala que a armadura do cristão, a espada, é a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa palavra que nos levanta. Quando a gente discerne ela pelo poder do Espírito Santo em nosso interior, gerando Cristo em nós, a vitória de Cristo sobre o pecado e as consequências do pecado. É essa palavra que nos levanta. A gente tem que ouvi-la, meditar, se render a ela. É o apelo de Jesus às cartas que ele escreve às igrejas em Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Discina essa palavra no Espírito. O Espírito comunica ao nosso Espírito a respeito dessas verdades. Não é algo que se discerne na carne. Não é algo interpretativo, embora tudo isso faça parte. Mas é algo que envolve todo o nosso ser. Que diante da palavra se rende ao Cristo. Completamente. E que por ele nega a si mesmo e busca nele essa nova vida na palavra. Aquele homem há 38 anos não andava, sem sentir a perna, não tem ideia de como fazer força com a perna para se levantar. E Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. A palavra de Jesus cria na mente dele essa imagem de uma vida transformada, fazendo com que ele se visse curado sem estar. E é essa palavra que opera a cura. E ele se viu curado e ele pôs a andar. Isso é um caminho de conversão, de arrependimento, metanoia. Ele se vê curado primeiramente. A palavra de Deus gera em nós esse novo pensamento de que em Cristo nem mais o pecado e as consequências do pecado nos domina. Vivemos cura e restauração nele. E pelo poder da palavra dele, somos sustentados. Nós caminhamos segundo o propósito dele. Você quer ser curado? A gente fala que quer. Se eu perguntar para você pessoalmente, com certeza você vai dizer sim. Mas ser curado significa que por meio da palavra de Jesus, você se levantou e caminhou com as suas próprias pernas. E ela é suficiente, a graça é suficiente. Você entende isso? Que não há mais desculpa mais. Não há mais vitimismo mais diante do pecado e da doença. Só há certeza de fé, de libertação, de cura.
de santidade, de bondade, de quebrantamento, de vida no Espírito, por aquilo que Cristo nos deu e nos entregou, pelo seu sangue, pela sua graça, pela sua palavra. Você crê nisso? Então é preciso deixar o seu eu, é deixar de ser o centro. É você carregar suas fraquezas com as suas próprias pernas. Parar de se sentir um coitadinho, que nem aquele desenho, né, da hiena. Ó céus, ó vida, ó azar. Não sei se você lembra disso. Isso implica ser curado. Implica você sair do lugar e fazer aquilo que você deve fazer. Obedecer a Deus. Viver a fé. Viver as virtudes do Senhor. Sem desculpinha. Viver as disciplinas espirituais com intensidade. Sem desculpinha. A gente vive em um mundo mau. Esse mundo foi criado por causa de nossa própria vontade caída, soberba. E às vezes nós vamos nutrindo isso na nossa vida, usando de joguinhos de manipulação, usando essa forma de controlar as pessoas de acordo com o nosso interesse, de acordo com nossos vícios. E a gente vai alimentando essa cadeia de doenças espirituais e emocionais à nossa volta. Essa é a causa das doenças. E agora Jesus pergunta para nós: você quer ser curado disso tudo? Quer ser diferente? Quer ser transformado? Então levanta, toma a tua cama e anda. Vou nem estender a mão para você. Você deve ouvir essa palavra, discernir essa palavra e se levantar pelo poder dessa palavra. Porque agora você tem força para isso. E a força que você precisa vem da palavra de Deus. Vem e segue-me. Vamos trilhar os caminhos da fé, das disciplinas, da oração, da consagração, do louvor, do quebrantamento, do aprendizado, da humildade, mesmo em meio às doenças, da qual Paulo experimentou. Esse caminho de que a graça basta. Vamos trilhar o caminho da cruz. Eu estou com vocês, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendam de mim. Saiam dessa sobrecarga desgracenta por causa do pecado, das consequências do pecado, e se levante pelo poder da palavra. E experimente a cura, a libertação que Cristo oferece. Quer ser curado? É o convite do Senhor Jesus. Portanto, a gente conclui esse estudo nessa certeza de que o Senhor quer nos curar, quer curar nossa vida, nossa comunidade, nossas famílias. Ele veio para isso. A questão é, nós queremos de fato receber? Sabe quais são as implicações disso? Sabe que se Ele de fato curar a gente, acabou as desculpas, acabou o vitimismo. A gente vai ter que ser diferente. A gente tem que trilhar o caminho das virtudes e das disciplinas. A gente tem que confessar os nossos pecados. A gente tem que desfrutar do perdão dele e da purificação e da transformação pelo poder da palavra. A gente tem que buscar a palavra porque é ela que nos desperta a fé, a confissão sincera, a obediência. É ela que nos ensina a prática da oração, a prática do jejum. É ela que nos examina. É ela que nos força a esse exame de consciência. É ela que é o principal instrumento do Espírito Santo para nos trazer cura interior. Há um coração quebrantado. Sabemos sim que existem curas que também são frutos da graça de Deus, na medicina e tudo mais. Mas primeiramente, irmãos, devemos compreender que tudo depende de Deus. E devemos aproveitar as doenças para nos quebrantar diante dele.
Há uma crise, uma pandemia, um pandemônio em nosso meio. Crises e mais crises de doenças, inquietações, sobrecargas, ansiedades, síndromes das mais diversas. Como eu disse no início desse estudo, elas denunciam a desconexão com Deus, com os outros e conosco mesmos. Devemos buscar a disciplina da confissão, da meditação na palavra e o descanso do Senhor. Buscar isso. Buscar mesmo. Principalmente no tempo da aflição. A enfermidade é uma dessas aflições que nós passamos. Ao passar por essas fraquezas, use isso como um altar, não como castigo, e não como uma muleta para você reclamar da vida. Mas pergunte: Senhor, o que queres me ensinar? Senhor, do que queres me curar? E o Senhor com certeza terá o prazer de revelar a você. Se você assim trilhar o caminho da obediência, da submissão a Ele, Ele terá o maior prazer, Ele é o mais interessado nisso. Devemos buscar Cristo mais e mais. Ele é o nosso médico, a nossa cura. Nas feridas de Cristo, a cura. Em sua cruz há o poder da cura. Na confissão de pecados há o caminho da restauração. E como diz Paulo em 2 Coríntios 4,16, mesmo que o corpo desfaleça, o espírito se renova a cada dia. Que o Senhor nos dê a graça para ver as dores, as aflições, não como um fim em si mesmo, mas como instrumentos de glória para o nome dEle. Aproveitemos esses momentos para sermos por Ele curados, sarados, libertos. Porque Ele veio para isso, irmãos. Que Deus seja louvado. Eu encerro esse estudo com uma palavra de oração. Ore comigo, agradecendo a Deus por sua palavra. E suplique a Ele cura e restauração para a sua vida, para a sua família e para a nossa igreja. Ó Deus, amado Pai, obrigado por sua santa palavra, por esse estudo, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz. Obrigado pela certeza que nós temos do perdão dos pecados e da libertação que o Senhor oferece das consequências do pecado. Obrigado pela Tua santa palavra, pelo Teu Santo Espírito, nós podemos experimentar essa graça que superabundou o pecado e as consequências do pecado. E pela Tua graça, mesmo que tenhamos que lidar com o pecado e com as consequências da doença, sabemos que através da Tua graça podemos ser curados e libertos em nossa vida espiritual, curados do nosso egoísmo, da nossa ira, das nossas prepotências, arrogantes, ansiosas e inquietas, que revelam o nosso coração tão distante do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor que muitas vezes o Senhor nos disciplina, o Senhor não desiste de nós. E muitas vezes nos leva para alguns males, para que possamos aprender a sermos mais dependentes do Senhor, mais entregues a Ti, a Tua vontade, a Tua graça, para que possamos de fato aprender que isso é a melhor coisa. Tua graça é melhor do que a vida, do que essa vida existencial, natural. A Tua graça transcende tudo isso. Essa experiência maravilhosa que Paulo experimentou, nós queremos experimentar, Senhor. Ó Deus, às vezes nós falamos que queremos ser curados, queremos experimentar isso, mas o Senhor conhece o nosso coração. Nós confiamos na Tua verdade. Sabemos que é ela que desperta esse desejo em nosso coração, para que possamos querer essas coisas elevadas e santas e experimentar
que elas são fonte de alegria, como Paulo experimentou. Por isso ele diz, eu me regozijo em minha fraqueza, porque ele experimentou o poder da graça. Ó Espírito Santo, nos conduza a essa mesma experiência, a começar na minha vida, mas na vida da nossa igreja. E nos liberte, e nos ajude a sermos instrumentos do Senhor para avançarmos nesta restauração, para que a nossa igreja não venha sofrer dessas enfermidades da alma, mas para que ela seja curada e de maneira saudável ela possa glorificar o Senhor. Ó Cristo, Cristo amado, Tu és a nossa cura, nossa salvação. Em Tuas santas feridas nós somos sarados e curados. Feridas de misericórdia e graça, de perdão. Diante do Senhor nós confessamos os nossos pecados, as nossas murmurações, as nossas inquietações e suplicamos restauração, cura, para que possamos viver como o Senhor. Nas provações, o Senhor viveu tão rendido ao Pai. E assim nós queremos também, Senhor. Porque estamos aqui para isso. Que o Senhor nos cure, nos restaure. Em Ti nós confiamos e esperamos. Amém.